Moro produziu provas contra si mesmo. Terminou, neste instante, a longa audiência pública de Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A inquirição foi, como não poderia ser diferente, pobre, porque é paupérrima a composição do Senado da República. Foram quase 2 horas de algo que não poderia ser classificado de samba de uma nota só, pela simples razão de que foram 2 as teclas marteladas durante quase 9 horas pelo ex-juiz, agora ministro, diante das revelações do The Intercept. A primeira, a de que foram obra de um grupo de criminosos, organizado, em conluio com um site sensacionalista, com o objetivo de anular e comprometer a Lava Jato. A segunda, de que os diálogos podem ser falsos mas, ainda assim, não trazem nada além de conteúdo de conversas absolutamente normais entre juiz e promotor, iguais às que poderiam ter sido travadas entre juiz e defesa, por exemplo. A menos que, como chefe da Polícia Federal, Moro tenha evidências de que se tratou de um hacker ou de um grupo organizado deles, a afirmação merece pouca credibilidade se desacompanhada das provas que ele, como ninguém mais, pode produzir. É justamente à Polícia Federal e ao Ministério Público quem cabe investigar se há um grupo de criminosos violando as comunicações telefônicas e telemáticas. E as investigações, se não cobertas por um procedimento judicial que lhes cubra com sigilo, ao que se sabe, deveriam ser públicas. Quanto ao sensacionalismo, é duro ver quem se alimentou dele durante quase 5 anos venha a criticá-lo. A segunda parte da afirmação, sobre o tal conluio com o site sensacionalista, não tem o mínimo amparo legal. A divulgação de informação provinda de fonte é, sob a Constituição, é direito legal do jornalista, a quem não cabe responsabilidade pela origem. A garantia constitucional do sigilo da fonte é expressa e claríssima no texto constitucional e não se confunde, jamais, com a validade judicial de seu conteúdo. Examinemos a outra tecla. Os diálogos podem, sem outras alternativas, a. serem falsos. B. serem parcialmente verdadeiros, mas suprimidos ou enxertados e C. serem verazes. Quartus non datum, se me permitem o latinismo adaptado. As 2 primeiras hipóteses podem ser descartadas com a simples leitura dos textos. Se, de má fé, alguém fosse forjar ou deturpar diálogos, qual a razão de não se ter optado pelo uso de expressões que, de forma completamente explícita e chocantes, frisassem a parcialidade de Sérgio Moro ou a má vontade do Ministério Público? Se é para inventar, fraudar, manipular, é claro que se optaria por algo explícito, não por deslizes éticos, morais e legais. Bastaria inserir aquele FDP sobre Lula para tornar as trocas de mensagens chocantes, o que seria o objetivo de uma fraude. Do contrário, é o mesmo que invadir o cofre de um banco e roubar R$1. É um hacker bacana? Perguntou hoje Reinaldo Azevedo, insuspeito de ser da quadrilha petista. A menos que fosse para obter o laurel de ter burlado o sistema de segurança, e aí poderia ser até um hacker adolescente com rosto cheio de espinhas, para usar a expressão de Moro, isso não faz sentido. Resta, portanto, a alternativa de serem verazes. E Moro, ao repetidamente dizer que são coisas normais, está atestando isso, ao alegar que não se lembra dos diálogos. Do contrário, diria: eu jamais seria capaz de manter uma conversa nestes termos. Simples assim, porque são diálogos inadmissíveis entre um juiz imparcial e uma das partes. Não há discussão possível quando há aconselhamento, direto ou indireto, de uma das partes, o que está no texto da lei como causa de suspeição e, por isso, de nulidade processual. A impressão que fica é a de que Sérgio Moro, em termos jurídicos, produziu provas contra si mesmo. É inevitável que surjam trechos mais explícitos se aparecerem e não são falsos. E, então, o que foi defesa hoje será autoincriminação. Como escreveu o dramaturgo norte-americano Tennessee Williams, a única coisa pior do que um mentiroso, é um mentiroso que também é hipócrita. Porque será, cedo ou tarde, confrontado contra a pior das testemunhas de acusação, ele mesmo.